Fala galera, ligado aqui no canal do PSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, PSG e Bayern, a Champions voltou. Vamos falar sobre isso. Antes daquele ritual, deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhando nos seus grupos de WhatsApp e Telegram, porque vamos ter nesta terça-feira o retorno do maior torneio de clubes do mundo, o mata-mata da Champions. E para abrir, para voltar, a gente já tem um jogo que vai parar o futebol mundial. Claro, estou falando de PSG e Bayern no Parque dos Príncipes. Outro jogo também é Milan e Tottenham, Milan recebendo em Milão o time do Tottenham. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo, lógico, o foco todo em PSG e Bayern, porque é um jogo que quando foi sorteado lá em novembro, eu já via o Bayern como favorito. Era um Bayern que tinha passeado na fase de grupos da Champions, no grupo da morte, e tinha detonado todo mundo, Inter, Barcelona e Vitória Pilsen, contra um PSG que tinha bons momentos, mostrava boas coisas jogando com 3 zagueiros, mas mesmo assim acabou por erro, por desatenção, por incompetência, por falta de foco, ficando em segundo do seu grupo, no grupo que o Benfica ganhou com méritos. O Benfica batalhou até o final para ser primeiro do grupo, goleando o Maccabi Haifa, enquanto o PSG segurou ali só a vitória de 2-1 em cima da Juventus, eliminada. Ali, eu já via na época que o Bayern era favorito, mas achava ali que estava numa distância ali de 55-45, 60-40 talvez. E o detalhe é que após todo esse tempo parado, a Champions parou por mais de 3 meses por conta da Copa do Mundo. Eu acho que a distância, esse favoritismo do Bayern aumentou. Sempre lembrando, favoritismo não é quem vai ganhar. Favoritismo não é palpite. Favoritismo e palpite são coisas diferentes. Favoritismo é você analisar e entender quem tem mais elementos para superar o outro. E eu acho que o Bayern tem mais elementos para superar o PSG. Posso acertar, posso errar. Nas 2 vezes que eles se enfrentaram recentemente, na final da Champions, eu achava o Bayern favorito e o Bayern venceu. Nas quartas de final do ano seguinte, eu achava o Bayern favorito e o PSG passou. Então, isso daí não é... Tudo bem, teve a lesão do Lewandowski e tudo mais. Mas vejo o Bayern favorito. Por quê? Porque de lá para cá, do sorteio para cá, e parou para a Copa do Mundo, e na Alemanha ainda parou lá para a pausa de inverno, eu acho que o Bayern cresceu de produção, o Bayern se incorporou. O Bayern, até no pós-Copa, ele tem 3 empates em sequência ali no campeonato alemão, 3 empates em 1-1, mas depois o time do Bayern encaixou, seja com 2 reforços pontuais muito importantes, a chegada do Sommer, o goleiro Sommer, no lugar do Neuer, que está machucado, e a chegada do Cancelo como uma ótima oportunidade para a lateral, seja no amadurecimento ali e recuperação de alguns jogadores que estavam machucados. O Alphonso Davies estava machucado, o Goretzka estava machucado, o Mané ainda está machucado, provavelmente não joga o primeiro jogo, mas pode ser que jogue o jogo da volta daqui a 3 semanas. Então, assim, por esse cenário, a gente vê um Bayern hoje melhor do que estava na hora do sorteio. Vale lembrar, a última vez que o Bayern perdeu, aliás, a única vez que o Bayern perdeu na temporada foi no dia 19 de setembro, 1-0 para o Augsburg. É a última fora de casa, é a única derrota do Bayern na temporada. Só que no meio do caminho o Bayern empatou muito. O Bayern tem 7 empates no alemão, mas ele vem de 3 vitórias seguidas, vitórias ganhando com folga, e acho que esse time, com Kimmich e Goretzka, e na frente muita gente se movimentando, um time muito ofensivo, jogando com 3 zagueiros, com Cancelo numa ala, Coman na outra, e do meio para frente ali você tem Musiala, você tem Choupo-Moting, você tem Thomas Müller, você tem Sané jogando por dentro. Sané joga muito bem na Champions. Então você tem um Bayern que subiu de produção. Em contrapartida, o PSG, lá do time do pré-Copa para cá, ele piorou. Ele piorou em vários aspectos. Ele piorou em aspectos táticos, ele piorou em aspectos físicos, ele piorou também em aspectos técnicos. Por que eu estou falando isso? Aspectos físicos, muita gente se machucou, inclusive uma lesão que atrapalhou demais a sequência do PSG.
E por incrível que pareça, aqui no Brasil o Kimpembe é muito criticado, mas a ausência do Kimpembe atrapalhou demais o PSG. O PSG, ele era um time, ele sempre falava isso desde o ano passado, o PSG era um time fadado, que nasceu para jogar com 3 zagueiros. O Galtier botou o time com 3 zagueiros, com Kimpembe, Sérgio Ramos e Marquinhos, e o time funcionou muito bem com 3 zagueiros. Quando o Kimpembe se machucou, uma lesão grave, séria, que inclusive o tirou da Copa do Mundo, e sem o Kimpembe, o Galtier não conseguiu ajustar o time com 3 zagueiros. Até tentou botar o Danilo Pereira como um terceiro zagueiro, não funcionou, as coberturas não funcionaram, e aí voltou para jogar com linha de 4, e aí o PSG foi mal. O PSG começou a perder jogos no francês, foi eliminado na Copa da França pelo Olympique de Marseille, vem de um jogo terrível contra o Mônaco, e em aspectos físicos também piorou. Muito jogador se machucou nesse meio do caminho. Nesse meio do caminho se machucaram Sérgio Ramos, Nuno Gomes, Verratti. O Neymar está com um desconforto na coxa, mas vai para o jogo. O Mbappé se machucou. O Messi está naquela coisa do pós-Copa. Então, assim, um PSG que piorou em relação ao time pré-Copa do Mundo. Por isso, eu vejo o time do Bayern como favorito para esse duelo. Me parece um time mais sólido, me parece um time funcionando melhor. Mas o PSG tem uma esperança, que é justamente jogar com os seus principais jogadores. E quando eu digo principais jogadores, o Messi, que não jogou contra o Mônaco, mas vai para o jogo. É o Neymar, que ficou fora alguns jogos atrás, mas com desconforto, mas vai para o jogo. É o Kimpembe, que entrou nos momentos finais contra o Mônaco, pode ser titular, voltando os 3 zagueiros, e Mbappé, que 2 semanas atrás teve uma lesão aparentemente séria na coxa direita, e que muita gente já dizia que a recuperação era 3 semanas. Eu nunca confiei muito nisso, até botei no Twitter dizendo, olha, o Mbappé se recupera sempre muito rápido, vamos observar que acho que isso daí pode ser um blefe. E de fato foi um blefe. O Mbappé treinou nos últimos 2 dias, deve ir para o jogo e acho que vai como titular. Então, se você observar, o time que jogou contra o Mônaco era um time muito pobre. Era um time com garoto de 16, 17 anos. Era um time com jogadores que dava para formar ali no meio campo, sem Messi, sem Mbappé. E esse time foi presa fácil para o Mônaco. Se aquele time que jogou no fim de semana contra o Mônaco entra contra o Bayern, era meio caminho andado para tragédia para o PSG. Agora provavelmente vem o time titular. O Verratti está liberado para o jogo, o Mbappé está relacionado para o jogo, o Neymar já jogou no fim de semana, então o Kimpembe está liberado para o jogo. Então esse PSG, ainda que possa sofrer com questões físicas, que muita gente não está 100%, ou questões de ritmo de jogo, esse PSG já pode competir mais com o Bayern de Munique. Mesmo assim, eu, Vitor Sérgio, vejo o Bayern como favorito. Um jogaço, um jogo que tem tudo para ser sensacional. A gente acompanha amanhã, a partir de 3h30 da tarde, ao vivo na TNT e na HBO Max. E no Space, na HBO Max, tem Milan e Tottenham. Um jogo de 2 times que estão muito mal no pós-Copa, né? Tanto o Milan quanto o Tottenham desabaram no pós-Copa. E aí vamos ver quem consegue juntar os cacos e se dar bem nesse duelo. O primeiro jogo em Milão, o segundo jogo vai ser na casa do Tottenham. Enfim, é isso. Qual a tua expectativa para o jogo? Diz aqui embaixo nos comentários. O resto você já sabe, like, se inscrever no canal, copia o link do vídeo, espalha aí nos seus grupos de WhatsApp, Telegram. Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau.